Todo Seu volta já. Confira no programa Seguro deste domingo. Entrevista com Marcos Vinícius Martins, CEO de Autos e Seguros Gerais da Zurich. Programa Seguro, neste domingo, 20h. No Meu Brasil tem mais conhecimento. O Brasil tem realizado grandes conquistas na expansão do ensino superior e profissionalizante. No Meu Brasil tem mais oportunidade. Nos próximos 3 anos, serão criadas 4 novas universidades federais, 47 campos e 208 unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Já em 2012, estarão funcionando 20 campos universitários em 8 estados e 88 unidades dos Institutos Federais em 25 estados. Novas instalações, mais vagas e mais acesso à educação para um número cada vez maior de brasileiros. No Meu Brasil tem mais futuro. Visite o portal do MEC e saiba mais sobre a expansão do ensino superior no nosso país. Ministério da Educação, Governo Federal. A informação que chega de primeira. Comentários cheios de categoria. Dos bastidores às grandes jogadas. O melhor do esporte está na tela do Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 18h. De volta com Todo Seu e com muita novidade. Chegou a hora de dar a nossa dica para o seu final de semana. Bom, a nossa produção esteve nos bastidores da peça Cartas de Amor para Stalin, com Bete Coelho e Ricardo Bittencourt. Uma peça muito interessante, com um texto inédito no Brasil, do dramaturgo espanhol Juan Mayorga. Vamos ver? Cartas de Amor para Stalin é um texto do espanhol Juan Mayorga, que foi traduzido e adaptado para, enfim, essa versão pelo Manuel da Costa Pinto. É a história, não é uma peça historicista, embora seja baseada em fatos reais. É a história do Mikhail Bulgakov, poeta, dramaturgo, escritor russo, que foi violentamente perseguido por Stalin, assim como vários outros artistas. Só que ele teve uma especificidade. Enquanto Mandelstam foi mandado para o campo da Sibéria, enfim, para a Sibéria, enquanto o Mayakovsky se suicidou em função de uma realidade opressiva criada pelo Stalin, pelo stalinismo, com o Bulgakov, ele impõe um exílio dentro da própria casa. Ele não deixa o cara sair da União Soviética, mas também não deixa o cara produzir mais nada. Então o cara fica mudo, silenciado, calado dentro do seu próprio apartamento durante anos. E tudo que saía sobre ele na imprensa oficial e não era detonando ele. Então, ele, para tentar realizar a obra dele, para tentar produzir, ele começa a escrever cartas para Stalin pedindo para que libere ele ou que faça alguma coisa com ele, mas que tire ele desse inferno. Aí, um belo dia, Stalin liga para ele. E quando vai marcar o encontro, a linha cai. Isso foi um fato, esse é um dado real. E assim, parece que o Stalin ligou para ele exatamente no dia seguinte à morte, ao suicídio do Mayakovsky, até para segurar, para não ter um outro suicídio e não ficar, enfim, tão mal, para não sujar tanto para ele. Fazendo milhares de telefonemas, não percamos um segundo. O que temos para hoje, hein? O que temos para hoje? Faço a mulher dele, o Bulgakov, que é uma mulher que foi muito importante. Parece que o Bulgakov, na vida real, teve 3 mulheres. Eu acho que o autor Juan Mayorga deve ter feito uma compilação aí das 3 e surgiu essa Bulgakova aqui. Mas, além dela, eu faço Stalin, que é o responsável por esse
esse transe, né, por essas questões, abrir questões, essa prisão a domicílio que o Bulgakov vai sofrendo ao longo dos anos. Como esse Stalin, ele de alguma maneira faz parte da imaginação do escritor, ele não é o Stalin que a gente conhece, a figura stalinista, né, do ditador com seu bigodão, um homem. Então, esse Stalin é quase que um fantasma, um diabo que vai tomando conta da relação dele no casamento, da mulher dele, da casa dele, da escrita dele, do pensamento dele. É uma sombra, uma censura, é um diabo que vai tomando conta do amor, inclusive, né? Substitui o amor da mulher e vira o grande parceiro aí desse escritor. Adverti que cada frase que saía de sua boca... A ideia principal de ter um trabalho audiovisual dessa magnitude é do diretor Paulo Dourado, que vislumbrou no processo de montagem esse uso dessa multilinguagem de equipamentos audiovisuais e de profissionais da área, que no caso sou eu e o Kleber Nigro, que fez a trilha sonora junto comigo, e dessa forma a gente conseguiu desenvolver uma visão cinematográfica, com áudio, com imagens e projeções em cima do que está acontecendo em cena, né? Pensei que não viria mais, camarada. As imagens, quando a gente está em cena, não só informa, contextualiza a peça, né? Traz a União Soviética desse período para cá, né? de uma maneira sombria, de uma maneira você vê imagens do próprio Stalin, de pessoas na rua, tem imagens e ajuda também na emoção, entra essa imagem, ajuda na emoção. A música foi perfeita, o Kleber fez uma coisa, o Stalin, ele é todo seguido por música ao vivo, ele opera ao vivo. Então, eu bato um guarda-chuva toda hora, esse som. Temos som no chão, que ajuda em alguns momentos, ajuda, enfatiza a emoção. Recomendações. Ricos e inimigos me aconselham a mudar de... Não existe experiência igual. Eu acho que você está ao vivo, vendo, não existe. Eu adoro cinema, adoro música, adoro, inclusive, comer um bom restaurante, mas um teatro faz falta na vida da gente, porque amplia o nosso pensamento, a nossa ideia sobre o mundo, sobre as coisas, para a gente se conhecer melhor, né? Conhecer o próprio homem. Nós trabalhamos com 6 projetores. São 3 frontais que projetam na parte de dentro do cenário e 3 que projetam na parte de fora do cenário. As telas, que são as paredes da casa, do cenário, elas são telas translúcidas. Então, dependendo do jogo de luz, é possível ver o que está sendo projetado do lado de fora. Então, a gente trabalha com 3 projetores sincados atrás e 3 projetores sincados na frente. O trabalho de pesquisa de imagens foi muito baseado no cinema da época, no cinema revolucionário soviético, e me inspirei principalmente em 3 cineastas, que são o Eisenstein, Pudovkin e Dziga Vertov. As imagens foram muito inspiradoras e alguma coisa ou outra a gente pôde pegar e transformar para a gente colocar no contexto da peça. Usamos muito como base documentários que falam da época, que falam do período stalinista e do que foi a ditadura daquela época. Eu preciso sair da União Soviética, nem que seja por um único dia. O que o público ganha com isso? Informação, beleza e beleza estética e entrar dentro de uma... Eu acho que a gente consegue levar, trazer, tirar um pouco de São Paulo, tirar um pouco de Santana, aqui nesse Sesc maravilhoso Santana, e trazer aqui trazer um pouquinho para Moscou. Para eles, não pediram nada em troca. Nada de nada. Não pediram nada em troca, nada de nada? Tudo que tinham de... Olha, que prazer enorme. Essa pessoa aqui é muito bacana, muito simpática. E você sabe que eu adoro você. Já estive aí no seu programa. Eu espero que você venha ver, consiga um tempinho. Você e todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo. Estamos no Sesc Santana, sexta, sábados e domingos. Sexta e sábado às 21 horas, domingo às 18 horas. Um beijo enorme, você sabe que você mora no meu coração. A peça Cartas de Amor para Stalin está com temporada até o dia 18 de setembro. Sexta e sábado, às 21 horas,
e domingo, às 18 horas, no Sesc Santana, que fica na Avenida Luiz Dumont Vilares, 579, em Santana. Beth, meu amor, um beijão para você, bonitinha. Obrigado, viu? Muito bem, e agora vamos para mais um capítulo da nossa série Tiranos. Bom, e dando continuidade, hoje vamos falar sobre Calígula. E para nos contar um pouco mais sobre a vida desse cruel e eventualmente demente homem, eu convido Alfredo Oscar Salum, que é professor de História da UniABC. Boa noite, querido. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Está na sua casa. Pode sentar, Alfredo. Olha, se fala muito, eu já te falei em off, antes da minha paixão por história, e a gente fala muito de tirania de uma forma, às vezes, até equivocada, né? Mas, quem foi Calígula, Alfredo? Bom, Calígula, na realidade, ele é filho de Germânico e Agripina, ele é o terceiro imperador romano, e que ele pertence a uma dinastia júlio-claudiana, do qual faz parte o Júlio César, né? E o Otávio Augusto, que é quem criou o Principado e Império Romano. Calígula, ele passa a história como um indivíduo sedento de sangue, um indivíduo extremamente cruel, não? Mas isso tem a ver um pouco com a questão de alguns autores antigos. Não por acaso que Suetônio é muito importante, até porque muitas obras são retiradas dele, que ele escreveu sobre a vida dos 12 Césares, não? E o Suetônio tinha uma questão interessante, ele gostava muito dos escândalos, não? Então, por exemplo, ele disse que César o Grande era chamado de o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Não? Então, né? E o que ele escreve sobre Calígula não marcou para sempre essa figura que nós conhecemos e que nos últimos 30 anos ainda nós tivemos um filme, não? Com atores fantásticos, eu gosto muito do Malcolm McDowell. Ele é um craque. E que interpreta muito bem o personagem, mas que entrou só por umas cenas de sexo e violência. Agora, isso não significa que Calígula foi injustiçado, mas ele faz parte de um rol de imperadores como Tibério, como Cômodo e Nero, que cometeram, assim, atos extremamente cruéis, não? Saía cristão por tudo quanto era lado, tá doido? Bom, como é que Calígula chegou ao poder? Porque chegou aclamado, né? Sim, sim. Nossa, a sucessão do trono em Roma era, assim, uma trama de palácio, né? Nós ficaríamos horas falando sobre isso. Mas quando Augusto, ele criou o império, ele só tinha uma filha, né? Júlia, que, aliás, era considerada uma mulher extremamente devassa, não? Depois de vários casamentos arranjados pelo pai, ela se casou com Tibério, que porventura era filho de uma nova esposa de Otávio. Então ele adotou o genro, não? Mas ele tinha um sobrinho muito querido chamado Germânico, que havia feito conquistas militares grandiosas e que, muito engraçado, ele é filho da irmã de Otávio, Otávia, justamente com Marco Antônio, não, que havia sido o grande inimigo de Otávio. Então, o que o Otávio fez? Ele adotou o Tibério como seu sucessor, mas o Tibério adotou o Germânico. E assim, quando o Germânico morreu, não, após Tibério ser coroado imperador, Tibério adotou o Calígula. Então, dessa forma, o Calígula vai chegar ao poder pela figura que foi o seu pai Germânicos. Caio Júlio César Germânico. Esse era o nome dele, né? Exato. Tá. Agora, por que Calígula? De onde vem esse codinome? Quando o pai dele, quando Tibério assumiu o trono, algumas legiões se revoltaram. E o que acontece? O Germânico foi mandado para lá para apaziguar e levou Calígula, que era uma criança, não? E ele fez um desfile na frente dessas tropas, usando um equipamento militar, e aí as tropas deram o apelido dele de Calígula, que é botinha.
E isso acabou sendo um apelido que ficou até o final da sua vida, que, aliás, foi muito curta, né? 29 anos 29, apenas. É verdade. Ele foi descrito como o primeiro imperador, na verdade, que no momento da sua ascensão foi, como eu te falei anteriormente, eu imagino, o professor falei, foi aclamado por todo mundo, né? Como é que se deu, quando se deu essa caracterização da tirania que é descrita em relação a ele? O Tibério, o final da vida do Tibério, ele está retirado na ilha de Capri, não? Comete vários crimes, né? Manda eliminar vários opositores e, né, o Senado temia, né? Os seus próprios aliados também temiam. Assim, quando ele veio a falecer, alguns dizem até pelas mãos do Calígula, que é um exagero, não? Um aliado de Calígula, Macron, faz com que a guarda pretoriana e o Senado o aclamem imperador. Mas aí é que está, ele era muito jovem e a figura de Calígula está associada do pai germânico. Então a população acreditava que esse jovem iria salvar o império, iria trazer a era de glória de Otávio, né? Então por isso ele realmente é aclamado. Mas infelizmente em pouquíssimo tempo ele demonstrou que se o pai havia sido um sujeito de bom controle emocional, ele não tinha muito, né? Como é que foi o governo dele? Puxa vida, né? É claro que existem alguns exageros, não? Como eu falei, esses escritores antigos são tirados como base e eles muitas vezes inventavam também, né? Até para agradar os leitores, E tem né? muita coisa de tradição oral também, né? Sim, exato, né? Então, se dermos crédito a isso, o início do governo parece que foi magnífico, né? Ele acumulou a população de festas, ele soltou das prisões aqueles que haviam sido encarcerados por Tibério, ele respeitou demais o Senado, combateu a libertinagem. A área econômica também parece que ele acertou. Mais ou menos, Mais né? ou menos. Mais ou menos, tá? Mas o que acontece? Rapidamente, esse governo, que no início parecia tão promissor, acaba descambando para aquilo que nós conhecemos, não? Dizem esses autores, não? Que quando ele começa a dilapidar o tesouro imperial, ele necessita tanto de dinheiro que ele cria todo tipo de taxa. Inclusive, isso é muito engraçado, que ele criou uma taxa para a prostituição, não? E que, vendo que isso era muito lucrativo, resolveu ele abrir um lupanar. E o que é interessante, as pessoas que não tinham dinheiro, ele tinha uma pessoa representando o império que emprestava juros para o indivíduo praticar sexo. Gente, é verdade que de fato ele ficou doente? Olha, ele tinha epilepsia, mas é claro que isso não está ligado a uma questão emocional. O que nós temos que entender é que, assim, o Calígula é o terceiro imperador, não? E ele sonha em se transformar naquilo que eram os governantes orientais. No Egito, os faraós, não? Entre os persas, aonde o imperador, aonde o monarca é um deus. Em Roma, o imperador é deificado, mas após a vida. E isso se lhe deu provas de ter sido uma pessoa que correspondeu aos anseios. Aí a população iria cultuá-lo, né, num templo. Agora Calígula tenta buscar isso em vida, não? E isso também está ligado ao seguinte, imaginemos assim, um indivíduo com plenos poderes como ele, que numa festa ele poderia simplesmente mandar degolar todos que estavam aqui. É claro que se não tivesse um controle emocional muito grande, que aliás era uma qualidade que os romanos muito admiravam, esse indivíduo enlouquecia com o tempo. Então não só Calígula, mas outros imperadores também acabam, de certa forma, enlouquecendo, exato, com esse poder absoluto. E se nós vermos alguns tiranos hoje no século XX, e aqui no começo do XXI, não é tão diferente. Não, né? talvez não seja, né? Guardado as devidas proporções. Exato. A história é irreversível, mas ela se repete de uma outra maneira. Eu acho que é isso mesmo. Agora, ele também tinha uma certa ligação de afetividade com projetos urbanísticos, né? Ele gostava disso. Tem o obelisco lá do Vaticano, enfim. Sim. Essa fase dele
de ligar, sei lá, o império à arquitetura, à remodelação da cidade. É fato isso também, não? É fato, mas só que não começa na realidade com ele, não? Júlio César e Otávio, não? Eles iniciaram um projeto de urbanização de Roma, só que era um projeto extremamente ideológico, porque eles não imaginavam Roma apenas como uma cidade, com construções. Eles viam Roma como algo espiritual, que ela deveria unir o povo romano. Então, por isso, as edificações, as novas construções, elas tinham que ter um papel, não? Elas tinham que ter um projeto. Otávio, não, dá continuidade a vários projetos, não? Aliás, a parte da arquitetura romana que nós conhecemos como o Coliseu, as termas, elas são construídas durante o Império. Então, o Calígula o que fez foi dar continuidade a César, Entendi. a Otávio e a Tibério. Eu estava falando de religião. Como é que era a relação do Calígula com a religião? Bom, a religião romana ela era muito aberta, não? Tanto que os povos subjugados, os deuses eram levados para Roma. Assim ocorreu com os gregos, com os egípcios, não? E os romanos tinham, desde da sua fundação, a veneração pelos antepassados, tá? Então, o imperador romano, ele também era um sumo sacerdote, ele era o chefe da religião. E como eu disse, né, o Otávio deificou, divinizou César. E quando Otávio morreu, ele também foi deificado, ele foi também divinizado. O problema com Calígula é justamente isso, dele tentar impor, se tornar Deus enquanto vivo, e isso entrava em contradição com Roma. Fazia com que ele desrespeitasse algo que Otávio havia construído. A tradição. Exato, né? E uma relação do imperador com o Senado, isso era muito importante. Lógico. Agora, como, né, poderia ser deificado em vida se envolvendo com aquele monte de escândalo, que está certo. Há até um certo exagero no filme, sim, mas ele se envolveu mesmo. Exato. A gente sabe, né? E ainda teve o título de tirano demente, né? Isso é verdade? É verdade, né? Veja bem, quando existe a história de que ele quis que o Incitatus fosse senador. Exatamente, o cavalo dele. Exato, o problema é que ele era um cavalo, né? Que ele manteve relações sexuais com as irmãs, que ele fazia orgias, né? Fora os assassinatos, que era até uma coisa comum ali no palácio, não? Além disso, ele mandou cortar a cabeça de todos os deuses gregos e substituir pela sua, não? E criou um templo para ser adorado, onde as pessoas iam jogar dinheiro, fazer sacrifício. E o mais absurdo, ele tentou colocar a estátua dele em Jerusalém, o que quase provocou uma rebelião entre os hebreus, né? Ou seja, não, ele cria em 4 anos, afinal ele governou nem chegou a 4 anos, né? Nesse curto período de tempo, ele criou uma série de inimizades. Bom, com toda certeza, tanto que acabaram assassinando ele, né? Exato, né? Como é que aconteceu esse assassinato? Quem foi que matou? Por quê? Sim, veja bem, como ele tinha uma dívida muito grande, ele dilapidou o império, ele criou muita taxa, ele estava sufocando, não? As guardas pretorianas, as legiões, as províncias, e começou a surgir rebeliões. E isso colocou em xeque, não, a hierarquia ali do poder, não, os senadores e a guarda pretoriana, que acabaram decidindo pela eliminação de Calígula, não? E ele foi morto, não? Na realidade, no próprio palácio, junto com a esposa e a filha, tá? E acabou sucedendo ele, o seu tio Cláudio, não? Esse livro aí. Deixa eu ver esse livro. Aqui, ó. Esse é o livro que o Alfredo escreveu, que o Gê vai mostrar. Que eu tô, olha que bacana isso aqui, ó. Revolucionários e Tiranos. Alfredo Oscar Salum. Obrigado pelo livro. Obrigado pela sua presença. Essa casa está aberta, esse programa está aberto para quando você quiser. Obrigado. Falar de história me deixa bastante feliz. Obrigado, ainda bem, porque para mim também foi um prazer. Obrigado, querido. Olha, depois do intervalo tem MPB com uma bonitinha que vai balançar a sua sexta-feira, a Luciana Pires. Tem também gastronomia de qualidade com a chefe de cozinha Bia Gol. Me espera? Eu vou curtir junto na sexta-feira. Até já.
A segunda fase do Brasileirão já começou e neste domingo a equipe do Mesa Redonda vai trazer todas as novidades sobre seu time. Confira os melhores lances e as polêmicas dos jogos do final de semana, com a presença de Fernandão do Palmeiras e do maestro João Carlos Martins, torcedor fanático da Lusa. E ainda a comemoração dos 101 anos do Timão. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Quando você usa um produto da Unilever, por exemplo, o Omo Concentrado, e milhões de pessoas fazem o mesmo, esse gesto rende mais para o planeta porque ajuda a reduzir o consumo de água em milhões de litros por ano. Unilever, cada gesto conta. Allora, io quero aumentar essa janela. Um tanto a mais para esse lado e o mesmo tanto a mais para cá. Mas, Balduco, para que aumentar essa janela? Balduco, irresistíveis como toda receita